Montier Fernandes está aqui. Da Montier Fernandes, que grau você dá à preservação do meio ambiente aqui na sua cidade, Juazeiro do Norte? João Hilário, ouvintes, boa tarde a todos. Infelizmente, nós não temos uma nota boa para dar à questão da preservação ambiental aqui em Juazeiro. Nós estamos vivendo aquela crise do capitalismo de concentrar renda, leva à destruição do meio ambiente. E aqui em Juazeiro, infelizmente, nós não temos nem políticas públicas e nem avançado na educação ambiental. Nós temos exemplos isolados, como esse que acabou de sair daqui, a questão do engenho, e temos alguns outros exemplos, mas políticas públicas voltadas para a questão ambiental, não. Hoje, Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente tem que reclamar, lamentar e até nos entristecer com o que o governo do Estado fez. Liquidou com aquele projeto que previa a construção de um aterro sanitário consorciado no Cariri. Passou 8 anos prometendo esse aterro, não trouxe o aterro. As prefeituras cruzaram os braços esperando que o governo renunciaram àquela obrigação que era delas, esperando que o governo do Estado fizesse, e nós acabamos perdendo 8 anos em tudo isso. Pegou o dinheiro e colocou no anel viário. Eu entendo que o anel viário é uma prioridade, mas não é uma prioridade como é a questão ambiental em Juazeiro e no Cariri. Essa perspectiva, por exemplo, se houver uma destinação de recursos para cada cidade fazer o seu próprio aterro, e aí diminuiria os custos de cada cidade, talvez aumentaria a efetividade na seleção do lixo, na reciclagem. Talvez não seria um mal que talvez viesse para um futuro bem, Montier? Eu sempre critiquei aquele projeto, porque eu entendi que ele era quase que inexequível na hora em que ele colocava municípios distantes, chegaram a cogitar até Altaneira, para poder fazer parte desse aterro sanitário. Eu imaginava uma caminhonete D20 sair carregada de lixo de Altaneira para vir deixar aqui no sítio Gravatá, em Caririaçu. Sim. Só o custo e só o consumo de óleo diesel no percurso já era uma coisa, um atentado ao meio ambiente. E a questão da mobilidade urbana aqui em Juazeiro do Norte, não é, com caminhões e mais caminhões pesados, tendo que andar de dia, tendo que passar de dia pela cidade, até para chegar ao sítio Gravatá, lá no município de Caririaçu, dificultaria um pouco a mobilidade urbana aqui na cidade de Juazeiro do Norte? De todas as formas, João, foi uma coisa, um desmantelo de todas as formas, porque, imaginando assim, a gente ia precisar de um anel viário para poder circundar a cidade, para colocar esse material lá. E não saindo, nós perdemos 8 anos, em agosto do ano passado, quando venceu aquela lei que os municípios deveriam ter seu aterro sanitário, foi inclusive renovada, não foi, deputado? O que foi que aconteceu? Na hora que chegou para entregar aos prefeitos, para que eles assumissem, a partir dali, sabendo que ia ter custo no aterro, todos eles pularam fora dizendo que não sabiam que ia ter custo para o aterro e que eles não teriam como honrar, porque era despesa a mais que os municípios não poderiam ter. A verdade é que, se você analisar que o lixo pode ser uma solução e não um problema, como existe nos como países. No mundo que cuida do meio ambiente. Perfeitamente. Então, o que acontece? Acontece que nós, as soluções locais poderiam ser viáveis, partindo do princípio de que as administrações municipais precisam assumir mais responsabilidades, ter mais recursos, ser mais eficientes, ter mais planejamento, ter macrovisão do município e não apenas pequenas visões. Eu acho que talvez fosse interessante esse projeto. Não, mas a questão é tão complicada que quando chegaram para as prefeituras para que elas implantassem seus aterros sanitários, elas disseram, o deputado aqui deve ter visto muito desses exemplos, que não tinha condições porque não tinha recursos. E é uma verdade. A divisão do bolo tributário, você, municipalista, João, você sabe disso, é uma das coisas mais injustas neste país. Sim. É a distribuição do bolo tributário. Sim, porque todo concentrado na União e o município não tem absolutamente nada. Porque nos Estados Unidos, metade dos recursos oriundos de impostos são administrados pelos municípios, país desenvolvido. Na Alemanha, país desenvolvido. No Brasil, mais da metade, quase 60% está nas mãos da União. E na Alemanha, 60% é o contrário, na mão dos municípios. Né? Então, mas para que isso aconteça, eu acho que os municípios ainda não foram suficientemente fortes. E eu lamento muito isso. Porque eu estive lá também 2 vezes, lutei, briguei, foi a Brasília, fizemos isso e aquilo.
como municipalista, criei aqui junto com o Salviano, com o Valtim, criamos aqui a Associação dos Municípios da região do Cariri. Fizemos o possível nesse sentido. Outros prefeitos por outros estados também fazem movimentos, mas os municípios não conseguiram ficar independentes financeiramente ainda por falta de ação na base, né? Com os seus representantes, com os representantes que votam, o voto ainda é universal, o paraquedismo é uma coisa impressionante. Os municípios acabam... Dominante nos municípios. Não é verdade? Acabam não sendo suficientemente fortes para brigar para a sua real independência financeira. Então ficam de pires na mão. E se os municípios ficam inadimplentes com os recursos que recebem, não prestam contas ou usam mal os recursos e ficam inadimplentes, aí é que não recebem mesmo dinheiro nem do governo do estado, nem do governo federal, a situação piora. Agora, só que aqui em Juazeiro tem outra questão ambiental seríssima, que é a questão do saneamento. Sim. Nós temos debatido isso há muito tempo. Sim. Aquela diferença que o Estado deu para a questão da taxa de esgoto caindo de 100 para 80 não resolveu o problema. Tá bom, tá legal. Só, veja bem, Juazeiro é uma cidade muito pobre, tem mais de 20 mil famílias aqui que dependem do Bolsa Família, que não podem pagar, a verdade é que não podem pagar 80% de esgoto. Já estava na hora do governo do estado assumir a universalização do acesso ao esgoto, ao saneamento, até porque o discurso do governo é que, viu, deputado, que cada R$1 gasto em saneamento depois se torna R$5 economizados em saúde, porque diminui as doenças, diminui os problemas de saúde. Então está na hora do governo do estado assumir essa questão também do esgoto aqui em Juazeiro. A questão do esgoto de Juazeiro é uma questão tão séria. Nós temos 1.200 ruas, 36 bairros, todas as ruas, todos os bairros, sem acesso ao saneamento, sem acesso ao esgoto, com água empoçada, com água de reuso na calçada. É uma coisa vergonhosa. Agora, hoje, no dia do meio ambiente, a gente só tem que lamentar. E não ver nenhuma iniciativa corajosa ou algo novo nessa direção. O Demontier tem falado muito, tem brigado muito por isso, não é de hoje. Repito, é um ambientalista aqui na região do Cariri, é uma pessoa que com o seu jornal, por sinal, com uma linha editorial bastante imparcial, ele todos os dias tem sempre um ou outro assunto relativo ao meio ambiente. Na sua campanha de prefeito em 2012, o meio ambiente estava no bojo das questões que ele tratava, não é? Eu sou testemunha disso, não é? E com a sua seriedade, com o seu corpo a corpo, com a sua, digamos, o seu compromisso com uma campanha responsável, ele acabou obtendo uma votação bastante expressiva aqui em Juazeiro, mais de 15 mil votos na última eleição para prefeito. E de pires na mão, né? Sim, mas tem dois pontos positivos ainda que precisa ser ressaltado. Primeiro, é a mudança de postura da Maju. Sim. Ela adotou uma mudança, tem bons técnicos e está mais preocupada. Era zero aqui em Juazeiro. Hoje a gente já tem uma autarquia municipal. Algum sinal. Exatamente. Pronto, isso é um fato altamente positivo. O outro fato positivo é que o mesmo governo do estado, que eu critico pelo que fez agora, ele conseguiu o recurso para poder fazer o saneamento básico daquele bairro lá do Crato, do Alto Seminário. E ali pode ser o começo para se resolver um problema, porque enquanto o Crato não tiver saneamento, nós não vamos poder recuperar o Rio Salgadinho, porque o Rio Salgadinho nada mais é do que um depósito de esgoto a céu aberto. Na hora que o Crato, que se resolver a questão do saneamento no Crato, e essa questão lá pelo Alto Seminário é um bom começo, nós podemos chegar a Juazeiro e resolver, e quem sabe no futuro transformar o Rio Salgadinho naquilo, resgatar o Rio Salgadinho. Agora você fez um assunto, você falou de um assunto importante, a visão regional, ela tem que ser priorizada. Somos uma região metropolitana. Talvez não um aterro regional, mas uma visão regional de meio ambiente, né, nessa parte de saneamento, que é hoje um dos maiores agressores do meio ambiente aqui na região do Cariri, é a falta de saneamento ou do uso do saneamento já existente. Aí, veja, imagine Juazeiro Crato de Barbalha, que não tem saneamento, que depende da água do subsolo, com a população crescendo, mesmo com esse mesmo volume de chuva, mesmo com a Chapada do Araripe, sendo um prato para receber essa água e depois, através de aquíferos, fazer com que ela chegue às nossas casas, no futuro não vai ter água, porque a quantidade de água vai ser insuficiente pelo crescimento da população. Você está entendendo? Então já deveria ser uma preocupação a nível regional, de região metropolitana, para cuidar disso aí. Demontier Fernandes, ambientalista.